A partir de agora, vamos ter a palestra Ciência de Alto Impacto, aliás, ideias para uma correta escrita científica e editoração de artigos científicos. É escusado, não vale a pena eu apresentar quem é que vai fazer esta palestra, porque cabe ao Presidente da Comissão desta escola fazer esta palestra e, com essa palestra, encerrar da melhor forma este evento que eu acho que foi muito bacana para todos nós. Professor Valtencir Zuccolotti, por favor. Muito obrigado, Rui. Como sempre, suas introduções são impecáveis. Eu acho que você devia escrever alguma coisa, né? Um curso sobre introduções, porque realmente todos os palestrantes se sentem muito mais do que são, né? É muito bom isso. Pessoal, vamos lá então. Agradeço a todo mundo que está aqui ainda, né? Obviamente, teve gente que teve que ir embora, mas a audiência ainda é bastante grande, então eu agradeço a todos. Essa parte da nossa conversa é sobre escrita e publicação, certo? Deixa eu falar para vocês qual que é a estrutura do nosso curso, o curso de pós-graduação aqui, o curso que eu ministro para a Pró-Reitoria da USP, o nosso curso que está disponível na internet, né? E também faz parte dos cursos e minicursos que eu tenho ministrado em várias instituições. O curso completo, ele é dividido em 8 módulos e não tem a parte de... A gente até insere a parte de projetos, mas é basicamente a parte de escrita científica e editoração. 8 módulos, no curso online, inclusive, são 8 videoaulas, né? Tem 3 grandes frentes. Uma frente de estrutura, onde a gente fala sobre a estrutura, em termos de tipos de informação que vão compor cada uma das seções de um artigo científico, tentando ser o mais abrangente possível para todas as áreas. Lógico, sempre considerando as suas particularidades. Então, a gente tem uma parte de estruturação, de abstrato, introdução, resultados, discussão, conclusões e assim por diante. Depois, o curso tem uma parte de estilo e linguagem. Essa parte tem mais a ver com o gênero, né? O gênero da escrita, gênero textual aí da escrita científica, características desse gênero, e a parte de linguagem, como a gente vai ver um pouquinho aqui, o que tem um apanhado dos principais problemas que a gente, como não nativos, comete quando vai combinar palavras para passar uma mensagem científica, certo? Uma coisa é ter o resultado, os gráficos, as tabelas. Outra coisa, a análise, o estudo, as conclusões. A outra coisa é transformar tudo aquilo numa mensagem científica. E nesse documento, o que a gente tem é a combinação de palavras. Então, o texto pode não ter problema nenhum de gramática, de concordância, erros de português, de inglês, erros de spelling, mas mesmo assim pode estar na sua pior forma possível. Certo? Então, essa parte que a gente fala bastante aqui de linguagem. E tem um pouco de experiência como editor, então a gente também fala do processo editorial. Então, esse é o curso completo. Geralmente, já ministramos muitas vezes em 2 dias, isso aqui completo dura 16 horas. Tem uma parte de escrita, uma parte de oficina e tudo mais. Mas hoje eu já estou meio cansado, a gente faz em 8 horas. Hoje nós temos 1 hora e um pouquinho, então quer dizer que eu vou dar uma pincelada em algumas coisas aqui, né? Espero que possa ajudar, tá bom? Então vamos lá, gente. Então, como a gente já comentou antes, quando a gente fala de artigo de alto impacto, a gente tem que lembrar do que vem antes. Não existe artigo de alto impacto sem ciência de alto impacto, a gente já falou disso antes, do que vem antes do artigo. Antes do trabalho
né? Você vai trazendo, buscando a origem, você vai chegar lá na sua capacidade de conhecer a grande área, de conhecer sua área, desculpa, e a capacidade de propor caminhos para avançar essa fronteira, certo? Capacidade de ter boas ideias, tá? Por que cientista publica artigo? Por que pesquisador publica artigo? Qual é a razão? Um monte de palestras ontem e hoje, tudo, mas vamos nas perguntas mais básicas. Por que a gente publica artigo? Para transmitir uma ideia. O que mais? Validar sua pesquisa. Impactar a sociedade. Mas não dá para fazer isso sem artigo? Não dá para validar sua pesquisa sem artigo científico? Não dá para divulgar sua ideia ou impactar a sociedade sem artigo, só com a sua tese? Ou só com a sua dissertação? Ou só com um documento de divulgação que o Rui e sua equipe faz, e cada jornalista científico faz de uma instituição? Ou seja, a informação está lá e é passada, ou para os pares, ou para a sociedade. Por que eu preciso do artigo, no final das contas? Professor universitário no Brasil, né? Cientista, pesquisador, ou quem é pesquisador no Instituto de Pesquisa, sem ser professor. O contrato, sistematizar. Pontuação para o concurso, mas eu já tenho emprego. Vocês, boa sorte. Se fosse assim, eu já tinha parado faz tempo de publicar. O que eu vou mostrar para você é que publicação de artigo vai contra a natureza humana. Eu vou provar que isso é verdade. Tá? Então, tem aspectos interessantes. Publicar artigo vai contra a evolução. É um negócio interessante. Tá? Mas eu vou mostrar que tem que fazer. Então, não estou fazendo apologia a não publicar, óbvio. Mas um contrato de professor, pesquisador, cientista, não está escrito que ele precisa publicar tantos artigos por ano. Não está, por exemplo, um professor, se eu publicar 20 artigos no ano, ou publicar um em um ano, ou nenhum, o meu salário não muda, a princípio. Certo? Não muda o meu salário. Ou muda? Não. A princípio, não. A CERT me muda de regime de trabalho, mas a CERT já não me avalia mais. Bom, agora vai começar essa avaliação de novo, né? Eu já passei do período há muito tempo. Mas, quer dizer, a princípio não muda. Então, a gente se depara com um monte de situações, e às vezes o aluno de mestrado, o aluno de iniciação científica, um pós-doc, ele se sente meio perdido nessa questão do porquê das publicações. Se ele está numa instituição que não tem tanta excelência, ele tem uma realidade ao seu redor, ele pode ouvir críticas à sua instituição, que os professores publicam pouco, não tem excelência. Os próprios professores podem fomentar esse tipo de discussão. Se ele está numa instituição com muita excelência é redundante, uma instituição de excelência, ele pode ouvir críticas um pouquinho distintas, né? Pô, o cara publicou 20 artigos no ano, como é que pode? É muita coisa, ali só deve ter porcaria. Então, se você não publica nenhum, você é criticado porque você não publica nenhum. Se você publica muito, você pode ser criticado porque publica muito. Aí você ouve, só publica para ter currículo Lattes, só publica para ter numerologia, só publica porque ele quer buscar projetos, etc. Às vezes, o foco principal da publicação se perde para os nossos alunos de pós-graduação. Fora essa pressão toda, todo mundo fala, publisher perish, você precisa publicar para ter bolsa. Então, às vezes, parece que a gente só publica para conseguir projeto, para evoluir na carreira, ou para não descer na carreira, e publica para ter sua bolsa de mestrado, doutorado ou pós-doc. E não é assim, certo? Não deveria ser assim. Então, eu gostaria primeiro tentar normalizar essa história toda da maneira mais simples possível. Com essa segunda pergunta, por que nós publicamos? Ou seja, a segunda pergunta é, para responder a primeira, o que cientista faz? Cientista é profissional que faz ciência. O que é fazer ciência? Da maneira mais simples que a gente possa imaginar.
Produzir um conhecimento novo. Isso, ótimo, é uma ótima resposta. De maneira um pouquinho mais elaborada. Cientista é um profissional que aplica um conjunto de procedimentos que são guiados pela lógica. Esse procedimento, esse conjunto de procedimentos é que a gente chama de método científico, certo? Guiado pela lógica, porque não pode ser uma coisa que cada um faça da sua maneira. Então, o cientista é um profissional que aplica um método científico para, no final do processo, ter um avanço para uma determinada área ou sub-área. Esse é o papel do cientista, da maneira mais simples possível. Certo? Cientista que trabalha em alguma área ou sub-área mais específica ou mais abrangente, mas que não traz nada de novo, alguma coisa está errada. Muito bem. Como que esse avanço chega para o mundo, para a humanidade, no final das contas? Se eu tenho um aluno de doutorado, conseguiu lá um grande resultado, isolou um fitoterápico de uma planta, mata 99% das células do tumor de mama, dentro do meu laboratório. É um avanço para a minha área? É um avanço para a minha área? Lembrando de ontem, né? O que é a área? A área são pessoas, são os que estão ao nosso lado, trabalhando com coisas parecidas. O resultado dentro do meu laboratório é um avanço para a área? Sim? Não, mas ele está dentro do meu laboratório. A área foi lá dentro do meu laboratório conhecer esse avanço? Isso, ele tem que comunicar. Muito bem. Aí ele comunica. Como? Defendeu uma tese em inglês, deixou disponível no banco de tese da CAPES, da USP, não sei onde. Já é um avanço para a área? Quem quiser está ali. É um avanço para a área ou não? É. Isso. Mas como o cientista vai se interessar se ele não tem conhecimento? A pergunta agora é, qual cientista que busca avanços, ou seja, que faz revisão bibliográfica em tese? Em teses ou dissertações? Nenhum, porque não é, com algumas exceções, certo? De áreas ou sub-áreas, tá? Não é o documento principal de revisão bibliográfica, uma tese ou uma dissertação. Principalmente nas áreas exatas, biológicas, biomédicas, engenharias, certo? Não é. Humanas, de novo, tem suas particularidades, tá? Mas nessas outras áreas, só tem um documento, um veículo para levar o resultado que eu tenho de pesquisa, o avanço, para a minha área. Esse documento qual é? É o artigo científico. De novo, respeitando a área de humanas, não é bem assim, pode ter um livro, uma monografia, mas para a maioria das outras áreas todas, é esse o veículo. Então, veja, se o papel do cientista é trazer avanços para a área, e se a única maneira desse avanço chegar para a área é com esse veículo, que é o artigo científico, dá para dissociar vida de cientista de escrita de artigo? Não dá. Não dá. Independente do número que você publica por ano, você tem que trabalhar nisso. Certo? Então, esse é o papel do artigo científico. Ele é o veículo que a gente tem para levar os avanços de cada um para a sua área. Porque congressos científicos servem para isso, de certa forma. Mas a área toda não participa de todos os congressos. O veículo mais fácil e de rápido acesso, fácil acesso para toda a área é o artigo científico internacional, são as revistas. Na Idade Média era diferente, vocês viram, né? A primeira revista é de 1664, Philosophical Transactions of the Royal Society. Antes disso, ou mesmo depois disso, um cientista comunicava ao outro com uma carta: caro amigo, hoje eu percebi que era assim a divulgação. No futuro vai ser diferente, daqui 20 anos, por exemplo. Com quase toda certeza, nós não vamos ter todas as revistas científicas e o modelo de publicação como a gente tem hoje, vai mudar. As redes sociais vão ter um papel muito distinto nisso. As editoras já estão vendo como vai ser esse modelo, para se manterem no jogo, porque elas sabem que vai acabar esse monte de revista específica, geral, como a gente. Esse modelo não vai daqui 20 ou 30 anos, é impossível. Mas hoje, que é o que manda, o modelo é esse. Para mostrar o meu resultado para a área reconhecer ou refutar como o avanço ou não, só existe esse veículo.
das nossas áreas principais, que é o artigo científico. Internacional, eu diria, porque as revistas nacionais já estão cientes disso. Então, nós temos aí números, inclusive, na BEC, 79% das revistas brasileiras já publicam em 2 línguas, já estão internacionalizadas ou em processo de internacionalização. Então, pessoal, esse é o papel, é por isso que a gente publica artigo, não é por nenhum outro motivo, certo? Então, a princípio, é isso, não existe ciência hoje, no modelo que a gente tem, não existe ciência sem publicação de artigo, certo? Então, essa é uma coisa bastante interessante para começar a nos nortear, na importância do artigo e da escrita científica. E o responsável por escrever artigo é o cientista, não é um terceiro. Como já vi algumas coisas muito esquisitas de empresas que se propõem a pegar uma tese e transformar em artigo, uma monografia e transformar. Isso é muito estranho. Não estou fazendo julgamento nenhum, mas isso é muito estranho. O responsável por escrever o seu artigo científico é o cientista e sua equipe, certo? Serviços de revisão são ótimos, isso é outra história. Serviços de tradução, nas nossas áreas eu não recomendo nada, mas tem áreas de humanas, humanas ou sociais, onde a língua inglesa não é a língua oficial, como é nas nossas áreas, aí tradução tem um outro sentido. Então pensem nisso. É igual o centroavante de um time de futebol. Centroavante de um time de futebol só tem que fazer uma coisa na vida dele. O que é? Gol. Profissionalmente falando, ele só tem que fazer isso. Se ele passar 6 meses sem fazer gol onde ele está, ele fica confortável. Se ele passar 1 ano sem fazer gol, a vida dele é uma maravilha, profissionalmente falando? Ou ele tem pressão? Cientista é a mesma coisa, só tem que fazer uma coisa na vida: publicar? Não. Trazer avanços para a área. Só que para trazer avanços precisa do artigo científico. Não tem como, hoje, no modelo que a gente pode gostar disso ou não, você pode gostar dessa ideia, você pode concordar com essa estrutura ou não muda nada, porque o processo é esse, hoje, tá bom? Ou você se coloca numa cápsula do tempo e espera ver o que vai acontecer daqui a 20 anos, tá bom? Então vamos falar desse documento, vamos focalizar agora no documento, o artigo científico. Vamos olhar para o artigo científico como um gênero, pelo menos textual, certo? Da mesma maneira que a gente tem poesia, tem romance, tem ficção, a gente tem escrita científica. E por que não conhecer as principais características desse gênero, que me facilitam muito na hora de escrever, tá? Então, ontem vocês, não sei se eu perguntei para vocês ou não, mas deixa eu fazer, eu já não lembro se eu perguntei. Eu estou confundindo aqui muito, eu dei um curso na terça-feira, então já estou confundindo as audiências, fora daqui, em outra cidade. Quem daqui já publicou um artigo científico internacional? Muito bem. Quem está escrevendo um artigo científico nesse momento? Muita gente, certo? Quem acha que é fácil esse processo? Não, porque nós estamos aqui há 2 dias. Embora possa ter pessoas que tenham um bom traquejo e gostam. Quem gosta de ler artigo? Aqui. Tudo isso? Tá bom. Quem gosta de escrever artigo científico? Bom, eu acho que é mentira, mas tudo bem. Vamos lá então. A maioria das pessoas não gosta de ler artigo científico. Eu não gosto de ler artigo. Sou o cara mais preguiçoso do mundo. Mas a gente precisa ler porque é trabalho, é a profissão que nós escolhemos, eu tenho que fazer isso, eu não preciso me deleitar com isso, ter prazer em ler, eu não sei, mas esses que levantaram a mão aí, que gostam de ler artigos, mas você tem um churrasco para ir, você fala, não, eu tenho que ler. Então, talvez seja fácil essa escolha, certo? Então, pensem nisso, mas precisa. É nosso trabalho. Se você é cientista, você não é cientista. Você não pode ser cientista se você não lê artigo. Você não pode ser cientista se você não escreve artigo. Então, veja, tem que lidar com esse lado psicológico. Porque, senão, você está muito sujeito ao impacto das falhas. Eu conheço um monte de estudante que não consegue escrever artigo. E é difícil mesmo. Você passa meses para não escrever nada, ou para escrever um monte de porcaria.
Aí quando seu orientador pega aquilo e joga tudo no lixo, ou quando a revista te dá aquela burdoada e acaba, você desanima, e não pode ser assim. Você tem que estar atento que realmente o negócio é feio. Mas se a gente escolheu isso como profissão, tem que fazer, né? Senão você tem problemas. Então, se você conhecer um pouco das características, Savério, dá para apagar essa primeira fileira aqui? Você consegue apagar daí essa primeira fileira? Isso. Se você escolheu, se você conhecer um pouco das características desse gênero, ajuda bastante. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, nessa 1 hora que me resta aí, de curso. Primeira característica, é um gênero onde eu tenho que conhecer muito bem a audiência, porque dependendo da audiência eu mudo a maneira como eu escrevo. Isso não acontece com o poeta, não acontece com o romancista, não acontece com ninguém. Mas com o escritor de artigo científico, todos nós, isso acontece. Ontem e hoje, vocês estão cansados de ver que existem revistas muito específicas e revistas mais gerais. Cada área aqui tem suas revistas bem específicas que só publica dentro daquela área, que pode ser, inclusive, muito pequenininha. Certo? E tem revistas que publicam esse assunto, mas também publicam outros relacionados. São revistas mais amplas, certo? Se eu escrevo para uma revista muito específica, alguém lembra de uma revista muito específica da sua área aí? Ou não? De um nome de uma revista muito específica? Bem específica? Porque ontem a gente deixou uma tarefa, né? Quais são as 5 principais revistas na sua área? Certo? É que não deu tempo de correr atrás também. Mas tudo bem. Se você escreve uma revista muito específica, quem lê? Quem lê a revista muito específica? Só as pessoas daquela área. Então, talvez tenha informação que você não precisa usar, ou que o leitor nem queira perder tempo. Por que a sua área é importante? Você vai falar para todo mundo trabalha com aquilo. Se alguém não sabe, aí é outro problema mais sério, né? Quais são os problemas da sua área, as motivações? A área toda conhece, então você escreve de uma maneira mais direta, muito mais rápida, certo? Sem contextualização e assim por diante. Ao passo que se você escreve o mesmo feito por uma revista mais ampla, que a audiência muda, que a audiência fica um pouco mais ampla, você precisa contextualizar, primeiro mostrar qual é a sua grande área, porque alguns leitores não conhecem. Por que a sua grande área é importante? Quais são os desafios dessa área? E isso é que vai dar suporte para ele entender seu trabalho. Então, muda a maneira como você combina palavras. Então, muda o texto. Então, antes de submeter, antes de escrever o artigo, você tem que ter noção de qual revista você pretende submeter, pelo menos inicialmente. Aí você, seu orientador. E esse discernimento não é fácil, por isso que conhecer a área é fundamental. Você vai ver, vocês é que sabem, os pesquisadores é que têm que saber, não, esse é um resultado, um avanço, que a princípio, ele é importante para a minha área, então vamos para uma revista específica que eu quero atingir. Ou não, isso aqui realmente tem um impacto na saúde pública e tal. Posso publicar numa revista específica, mas eu vou tentar numa mais ampla, mais geral, que tem uma abrangência maior. Isso é discernimento do pesquisador, que só faz isso se ele conhecer a área de pesquisa. Essa é a frase que deve ficar na cabeça de vocês, depois dessa conversa. Conhecer minha área de pesquisa. A gente falou disso ontem. Isso é questão de audiência. Segundo, clareza e concisão. Textos científicos são claros em todas as áreas. Tem que ser claro. O que é claro? O que é clareza? A capacidade de transformar, de chegar com a mensagem científica no cérebro do leitor da maneira mais rápida possível. Isso é clareza, certo? Uma vez que você sabe o que você precisa falar, 50 micromolar da substância matou 90% das células, é o que está na figura. Eu sei que eu tenho que passar para o leitor. Existe uma infinidade de maneiras de combinar palavras para falar a mesma coisa, não existe? Mas existe uma que é mais rápida, certo? E além disso, tem que ser mais concisa para a maioria das áreas. Concisão é palavra de ordem em muitas áreas da publicação científica. Por outro lado, tem áreas sociais, revistas de educação, que os textos são mais longos, tradicionalmente, porque a área é assim, certo? Nas nossas áreas, não. Quem daqui já viu as sessões Letters to Nature, na revista Nature, por exemplo? Os artigos têm uma página. Quem precisa de muito mais detalhe? Então, em uma página, o autor tem que ter
uma página e meia, ele tem que ter a habilidade de mostrar o que ele fez e mostrar a importância daquilo para os pares reconhecer. Quem precisa dos detalhes, tem outra seção chamada Supplementary Information, que acompanha o artigo, que você descreve toda a parte metodológica, as análises. Mas o avanço científico é passado em uma página. Isso é concisão. Então, não existe texto longo para a maioria das áreas que seja eficiente. Então, pensem nisso. E a gente erra muito nisso. A gente escreve muito mais do que precisa. Certo? Pensem nisso. Isso só acontece na escrita científica. Camões não foi conciso quando escreveu os Lusíadas. E deixou de fazer sucesso? Não. Muito mais do que qualquer artigo nosso. Certo? Só que aquilo é arte, não é ciência. A gente precisa daquilo, né? O professor Marcos estava falando que a arte é o farol, certo? E nós temos que ser claros. Machado de Assis pode se dar o luxo de usar 5 páginas para descrever o lustre da casa da Capitu. Todos os detalhes, aquela coisa toda lá. Nós não. Nós temos que ser rápidos, diretos, ao ponto. Porque nós estamos em outro gênero, certo? É um gênero que eu tenho que citar outros autores. Nenhum poeta fala assim, a poesia do Fernando Pessoa era assim, ele tinha essa métrica, essa rima, papapá. E a minha é um pouco diferente, a minha é assim, eu dei uma melhorada aqui, consegui isso. Isso não existe na escrita científica. Você é obrigado a falar, fulano fez tal coisa. Fulano fez tal coisa, deu isso aqui, não deu o que eu queria, assim por diante. Você é obrigado a citar outros autores, certo? É outra característica importante. E não tem espaço para suspense. Os livros de suspense da Agatha Christie, alguém morre na primeira página, você só sabe quem matou na última página. Na escrita científica, não. A primeira chance que você tiver, deixe claro para o leitor qual é o avanço que você está trazendo para a área. Geralmente, onde que é essa primeira chance que a gente tem? De mostrar o resultado? Qual seção? No abstract. Por que não no título? Se der, né? A gente vai falar disso. Então, veja, esse é um artigo científico, essa é uma figurinha antiga, já dei uma adaptada, mas esse daqui é um artigo científico. É uma revista é uma figura muito ilustrativa do que é um artigo científico. Primeiro que é um texto separado por partes, não é um texto corrido de fora a fora. Segundo, e mais importante, é um texto que tem cintura. Certo? É um texto acinturado. E de onde vem a cintura? Do movimento, do fluxo de ideias. Então, é um documento que tem movimento. Que movimento? Do geral para o específico, do específico para o geral. Ou seja, informações gerais, informações específicas, informações gerais. E onde as seções que dão esse movimento é a introdução e as conclusões. Então, a gente vai falar rapidinho de introdução e de conclusões também. Mas lembrem disso daqui. Então, toda introdução bem escrita, ela começa, mesmo que vocês nunca perceberam, mas vocês já leram uma introdução bem escrita. Ela começa falando da grande área, dos problemas, e chega no último parágrafo, onde ela fala do quê? O que tem no último parágrafo da introdução? Objetivos, que não é mais objetivo. O objetivo era do projeto, agora é o propósito, tá? Nas conclusões é o oposto. Eu tenho que chamar meu principal resultado e mostrar como que ele contribui para a grande área. Eu dou esse movimento do específico para o geral. Certo? Vamos começar então a falar de algumas seções. Título. Tem coisas sobre título que todo mundo sabe, lógico, todo mundo aqui já leu um artigo científico. Título tem que ser claro, tem que trazer palavras-chave, não pode ser muito longo. Então veja, esse título é bom ou é ruim? Ruim por quê? Muito longo, certo? Então tem coisas óbvias que a gente já sabe, intuitivamente a gente já sabe, tá? E esse título é bom ou é ruim? Bom. Foi rápido, né? Por que ele é bom? Só porque é curto? Curto, conciso, o que mais? Claro. Mas tem uma característica escondida aí nesse título. Esse título é o quê? Executive Hubris, The Case of Bank CEO. Esse título é muito instigante. Nossa, vocês estão muito poéticos. Esse título
É muito específico? Oposto. Esse título é muito amplo. Pelo título, eu tenho uma ideia de que área, de como é, onde está situada uma análise, mas ele é um título geral, amplo, não é? Tem informações mais específicas sobre o trabalho no título? Parece um estudo de caso, parece o título de um livro, de uma monografia, não de um artigo científico, dependendo da área. É isso que eu quero mostrar para vocês. Esse é um título muito geral. Isso é bom ou é ruim? Depende da área. Então, onde eu fui buscar isso, que são áreas de administração, contabilidade e economia, há uma grande frequência em bons artigos e boas revistas de títulos bem amplos como esse. Então, a área tem por tradição esses títulos mais gerais. Nas nossas áreas, minhas, né? Exatas, biomédicas, engenharias, os títulos são mais específicos, trazem mais informação específica do trabalho. Então, cuidado com a questão de área. Mas o que eu queria falar com vocês é o seguinte: esse título, vamos dar uma olhadinha nesse título, vamos analisar esse título aqui. The Effect of Forced Land Use and the Cost of Drinking Water Supply, Espaço Econométrico e Análise. Ele é muito longo? Tamanho é um problema? Não. Ele é muito geral? Ele é tão geral quanto aquele anterior? Não. É bom ou é ruim esse título? A impressão que vocês têm desse título é boa ou é ruim? Boa, eu também acho. Pelo título eu sei com que os autores trabalharam? Pelo título eu sei qual metodologia eles usaram? Sei. Pelo título eu sei qual foi o resultado da pesquisa deles? Sei? Qual que foi o resultado? Pelo título dá para saber qual foi o resultado da pesquisa deles ou não? Seria bom se eu soubesse? Essa é a pergunta inicial. Pelo título, se eu pelo título já soubesse o resultado, isso seria bom, positivo ou negativo? Depende da área, não sei. O que vocês acham? Seria bom ou seria ruim para o leitor já ter o principal resultado no título? Bom, eu também acho. Não sei se é uma tendência, mas nos últimos anos a gente vê nas boas, grandes revistas de todas as áreas, essa questão de já trazer o principal resultado no título. Essa é uma dica que eu gostaria de compartilhar com vocês. Fala. O modelo que foi encontrado onde? Mas esse é o resultado? Não. Isso é o resultado ou é metodologia? Não tem nada. O que é? Esse modelo. A partir desse, então, já é um resultado. Isso. Mas olha, de maneira mais simples, olha aqui, vamos modificar esse título aqui, Se a gente tivesse colocado assim: Forced Land Use raises the cost of drinking water supply in Southern California. Está vendo que eu estou modificando, né? Por minha vontade aqui, esse título que foi publicado. Esse título é o título original. Aí eu transformo ele nesse daqui, Forced Land Use raises the cost of drinking water supply. O resultado da pesquisa está aqui dentro? Sim ou não? Tá. Vamos ver outro. Metal Polymer Nanocomplexes induce the spontaneous regression of lung tumors. O resultado da pesquisa está aqui dentro? Esse aqui que foi publicado. NLRP6 negatively regulates the innate immunity and host defense against the bacterial pathogens. O resultado da pesquisa está aqui dentro? Está ou não está? Todo mundo enxerga o resultado aqui ou não? Outro. PNAS, né? Ocean Driven Tining enhances the iceberg calving in retreat of Antarctic ice shelves. Tem resultado nesse título? Tem ou não? Alguém tem dúvida? Vamos ver. A Potential Dependent Oxygen Sensing Pathway regulates plant root hydraulics. Tem resultado de pesquisa aí dentro ou não? Tem. E onde está esse resultado? Como? Como que o autor descreve? Com um verbo.
Um verbo, certo? Aqui, ó. Se não fosse com a pesquisa, ele não ia poder saber que um canal dependente do potássio é que regula a hidráulica da planta. E esse é o principal resultado. Aqui é a mesma coisa, certo? Está aumentando aqui, ó, a questão, deterioração dos icebergs. Aqui, essa proteína, peptídeo, não sei o que é isso daqui, regula negativamente a imunidade. Esse é o resultado da pesquisa. Então, na maioria das vezes, com um verbo, a gente consegue colocar o nosso principal resultado já no título. Abra um site depois de uma grande revista na sua área, ou Science, ou Nature, vocês vão ver que mais de 20%, 30% dos títulos daquele fascículo trazem uma estrutura como essa. O resultado já aparece no título. Isso, ao contrário do que muita gente pensa, não tira o interesse do leitor pelo artigo, muito pelo contrário. Ele instiga mais ainda, porque quem é da área reconhece aquilo como um grande resultado. Certo? Então, essa é a dica que eu queria deixar para vocês com relação a título. Pessoal, é fácil ou é difícil escrever um bom abstract? Difícil? Qual a dificuldade de escrever um abstract? É uma seção que tem 150, 200, 250 palavras, certo? Não vai figura, não vai referência, não vai nada. Só texto. Um parágrafo. Qual a dificuldade de escrever um bom abstract? Fala, mais alto. Você mesmo. Ser conciso, sim, mas além disso. Síntese, ser conciso é a mesma coisa. Nesse caso, é a mesma ideia, mas esse é o problema então? A capacidade de sintetizar, de ser conciso? Esse é o único problema? Falta de precisão, né? Seria um problema? Só isso é o problema de escrever um bom abstract? Fala. Justificar a importância. Muito bem. Então, deixa eu perguntar aqui para vocês. Que informações que a gente coloca no abstract? Objetivo entra no abstract? O que mais? Metodologia e resultados esperados, você está colando de ontem do projeto. Né? Então, veja. Há uma estrutura muito clara, e eu vou dizer para vocês, ao contrário do que vocês pensam de concisão, isso, aquilo que é um aspecto importante, a gente escreve mal abstract, porque a gente não sabe qual informação coloca no abstract. Que tipo de informação coloca e qual a sequência que ela aparece. E é muito bem definido, é muito claro que existe um modelo, né, muito preservado, inclusive, em todas as áreas ele aparece, de sequência de informações que compõem um bom abstract. E essa daqui. Contextualização, gap, propósito, metodologia, resultados e conclusões. Todo abstract traz, bem escrito, né? Porque o que não vai faltar para vocês são exemplos de texto mal escrito. Então, não se impressionem se vocês demorarem muito para achar abstracts bem escritos, certo? Mas quem for atrás disso depois, vai perceber que essa é uma estrutura que permeia por todas as áreas, eu vou mostrar aqui exemplos da literatura, e que é o suficiente para se escrever um bom abstract. Eu nunca achei nenhuma outra classe de informação que apareça num abstract bem escrito. Certo? Então, vou falar o que é cada uma dessas partes daqui a pouquinho, com exemplos da literatura. Então, vamos lá. Ó. Ninguém precisa ler esse texto, claro, mas é um artigo, uma boa revista, uma grande revista, de bons autores. Eu conheço o chefe desse trabalho, já é um pesquisador muito proeminente na área, quase ganhou o prêmio Nobel, de Harvard. E quando eu fiz uma coisa que eu sugiro que vocês façam, classificação de sentenças, isso é ótimo para aprender a escrever. O que é isso? Pega um texto da sua área, de um autor nativo, de preferência, de uma grande revista, pega o abstract, imprime, senta com a caneta na mão e vai, sentença por sentença, e vai contrastando com esse modelinho aqui. Essa é uma sentença de contextualização, essa sentença que está aqui é do quê? É um gap, é um propósito. Quando eu fiz isso, eu encontrei exatamente isso, que é aquele modelo, e é lógico, eu já sabia disso, tá? Então, não somos nós que estamos propondo esse modelo aqui.
Isso está aí. Né? E veja, se esse modelinho aparece, se essa sequência de informações aparece em grandes revistas, em todas as áreas, como eu vou mostrar, grandes escritores, grandes cientistas usam isso, por que a gente não vai usar? Usa, e acabou seu problema para escrever abstract. Então, o que é contextualização? São as primeiras sentenças onde você fala, já falei ontem, né? Qual a sua grande área e qual a importância. Gap é o que está faltando, a lacuna. Propósito, o que você fez, metodologia, resultados, o principal resultado, claro, você tem ali algumas sentenças que você pode usar, por causa de limitação de espaço, e conclusões, como o seu trabalho contribui para a grande área. Acabou, não tem mais problemas. Ontem a gente já falou aqui, né? Acho que não. Tem 2 sessões. Bom, para falar disso, vamos para o nosso próximo exemplo. Esse é um outro abstract dessa revista. Quando eu faço a classificação, o autor começa por essa sentença. Multicamadas de polieletrólitos compostas de ácido acrílico e poliacrilamida foram depositadas. Opa, o autor começa falando o que ele fez. Ele começa do propósito. Lógico que propósito, muitas vezes, está misturado com metodologia. Tá mesmo, tá? Mas a função principal da sentença é o propósito. Depois tem metodologia mais detalhada ainda. Resultados, conclusões. Com essa nova metodologia, novos revestimentos oferecem grande potencial para aplicações biomédicas. Está vendo como que ele conclui? Conclusão na escrita científica é mostrar como que o seu trabalho contribui para a grande área. Só que o autor não colocou contextualização. Não tem nenhuma frase contextualizando. Ele já começou direto do propósito. Não tem nenhuma frase mostrando desafios, problemas, gargalos, o gap. Ele não falou nada disso. Por causa disso, não é um bom abstract? É um bom abstract. Então, veja, você não precisa necessariamente ter todas aquelas partes para ter um bom abstract. Tem 2 que são fundamentais. Se não tiverem essas informações, não é mais um abstract. Quais são essas 2 partes? Resultados, que mais? Propósito e resultado. Não existe abstract se não tiver propósito e resultado. Mas por causa disso eu vou colocar só as 2. Eu não sou tão preguiçoso assim. Então o que eu recomendo é, acostume-se a escrever com as 6 partes. Contextualização, gap, propósito, metodologia, resultados e conclusões. Acostume-se a escrever assim. Em algum momento, se a revista é muito específica, como é esse caso, você não precisa contextualizar, aqui pelo menos, na introdução você coloca. Ou se você quiser, por limitação de espaço, não sei, você pode omitir algumas partes, mas faça com consciência. Então, essa é uma estrutura que permeia praticamente todas as áreas, e é lógico, né? Tem revistas que pedem o seu próprio modelo. Então, essa é uma delas, o International Journal for Nursing Studies. Ela pede essas sessões aqui, isso aqui aparece impresso, né? Background, Objectives, Design, Participants, Methods, Results, Conclusion, mais ou menos aquele modelo, tá? Na área de engenharia de produção tem aqui também, ó. Ela pede Purpose, Design, Findings, Research Limitations, Practical Implications, Originality. Se você vai publicar nessas revistas, você tem que escrever separadinho assim, que é a revista que manda. Mas na maioria das outras revistas, não aparece essa divisão. Aparece um texto corrido, mas a estrutura está lá. É isso que você tem que enxergar, e é isso que você vai aprender quando você imprime aquele abstract e fica classificando, de acordo com esse modelinho. Aí é que você vai realmente ter contato de como é a estrutura de cada sessão, ou dessa sessão, de bons artigos na sua área. A próxima vez que você vai escrever o seu abstract, essa estrutura está embutida na sua cabeça. Você escreve sem errar. E olha, a sequência é importantíssima. Contextualização é no começo. Gap, logo depois, uma vez só. Algumas sentenças, mas você usa uma vez só. Depois, propósito. Não pode contextualizar, aí você fala de um problema, aí você contextualiza de novo, aí você fala do propósito, aí você fala de outro problema, esse vai e vem derrubou seu texto já. E vocês vão encontrar isso em artigos aos montes, certo? Então, a sequência que vem é muito importante. E não é difícil. Vamos ver alguns exemplos? Ó, a área de engenharias aqui, ó.
Olha o autor em azul, está contextualizando. Enquanto esse procedimento, esse PFR, tem aumentado muito, isso aqui é contextualização. Depois vem essa parte amarela, que é metodologia. Ele não colocou gap aqui, tá? Resultados, conclusões. Olha aqui, esse outro artigo aqui, ó. O ponto de partida desse artigo foi a necessidade, a major challenge associated. O que é essa frase em amarelo? Um gap, ele está falando de um desafio, claramente, certo? Depois vem aqui resultados, áreas de humanas e sociais, social science research. This paper tests two competing explanations of different, ou seja, começa do propósito, do que ele fez, do que o artigo está trazendo, certo? Aqui a parte vermelha, a parte de metodologia. Aqui, psicologia, psychological methods. Traditional average, ou seja, isso daqui tudo é contextualização. Tá? Depois aqui tem essa parte amarela, que é métodos, aqui tem resultados e conclusões aqui no final. Em música, olha um artigo numa revista de música, Music Science. This article provides, ele começou com propósito. Aí depois vem uma outra frase aqui, ó. Pesquisa e motivação e aprendizagem musical é ativa e tem influenciado bastante, mas isso permanece só na teoria. Essa frase em amarelo é uma frase do quê? De gap, um problema, certo? Então tem as palavras mágicas. Vamos ver as palavras mágicas de cada seção. Palavra mágica de gap, qual que é? However, although, but, challenges. Isso, quando aparece, está indicando um gap. Claro. Palavras mágicas de propósito, quais são? In this paper, in this study, in this investigation, in this article, here. Brasileiro escreve o quê? In this work, certo? Que não é nem de longe a melhor forma de escrever. Nesse caso, a expressão não é a melhor, tá? Então escreve in this paper, in this study e assim por diante. Vamos ver outras áreas? Geografia, olha aqui, ó. Tem sido amplamente aceito, as mudanças ambientais têm origem na migração humana, influenciam a migração humana. Isso é contextualização, ele vai contextualizar para falar da área. Aí ele começa, however, alguma coisa vem aqui, está faltando, ó. Tá vendo? Esse é o gap. Aí ele vem com propósito. In this study, we sought to fill this gap. Tá vendo que bonitinho? E aí vem aqui, ó, metodologia, resultados e conclusões. Olha que estrutura bonitinha, certo? Não tem vai e vem de informação. Geografia de novo, aqui contextualização, não tem gap, ele começa com a segunda frase, this study investigates cancer cervical, isso aqui é propósito, certo? Aqui soil use and management, né? The term biochar refers to materials with diverse, ou seja, contextualização. O propósito desse estudo está na cara, né? Propósito, metodologia, resultados, conclusões, olha a estrutura aqui. Tem algumas classes que não aparecem, mas não tem nada além do que aquelas 6 partes. Eu não consigo identificar uma sentença que não seja de contextualização, gap, propósito, metodologia, resultados ou conclusões. Isso é importante, e a sequência é importantíssima também. Na área aqui de materiais, né? Nanopartículas poliméricas têm sido muito utilizadas, isso aqui é contextualização que está falando da área. E as palavrinhas aqui que sempre aparecem, alguma coisa tem chamado a atenção, alguma coisa tem sido estudada, alguma coisa tem sido investigada, alguma coisa muito importante. São típicas de contextualização, certo? Inclusive o tempo verbal. Quando a gente tem tempo no curso, a gente liga estrutura com linguagem. Quais são os tempos verbais bastante usados na contextualização? As formas perfect do inglês, né? It has been studied, it has increasing attention. Então, essas formas past do inglês estão típicas de contextualização. A gente no curso aprende tudo isso. Depois tem aqui, ó, however, ou seja, algum problema vai aparecer. Tá? Metodologia, resultados e conclusões. Olha as conclusões aqui, ó, que bonitinhas. Esse conhecimento pode ser muito útil na preparação de vetores não virais de próxima geração. Como que ele pode ser usado na grande área? Engenharia, em medicina, ó. Olha como o autor começa. A habilidade de detectar células raras, que estão presentes em menor do que 100 unidades por ml de sangue, e de obter dados quantitativos, is increasingly important in basic biomedical research. Isso é contextualização, porque ele está falando da importância. Aí vem, ó. Implementar essas metodologias, contudo, tem sido limitado por alguns motivos. Então, isso é gap. Propósito, certo? Para melhorar o que ele fez.
resultados, conclusões e assim por diante. Então, é uma estrutura que sempre aparece e a gente tem que aprender a usar, certo? Então, agora com um olhar mais crítico, nos próximos abstracts que vocês forem ler de bons artigos da sua área, identifiquem essa estrutura, tá bom? Porque pode ajudar bastante na hora de escrever. Quem já ouviu falar dos Graphical Abstracts? Muitas revistas, na minha área tem muitas, que trazem, né, quando você abre o site, por exemplo, que hoje é tudo online, aparece, você abre o fascículo, o último fascículo aparece o título, os autores, o resumo e uma figura. O texto do resumo e uma figura. Esse é o tal do Graphical Abstract. É uma figura que tem que ser altamente representativa do seu trabalho. Ou seja, o leitor bate o olho e vê que aquela é a área dele. Vê que aquela área lhe interessa, a área lhe interessa. Certo? É uma figura totalmente livre, pode combinar imagens, fotografias, gráficos, tabelas quase nunca, né? Mas pode ser uma foto, uma imagem, um desenho livre que você faça, qualquer coisa. Pode aparecer depois como uma figura dentro do artigo ou não. É bem livre a confecção desse Graphical Abstract. Mas tem que ter duas características importantes. Primeiro, o camarada olha para aquilo e sabe que é da área dele. Nas nossas áreas é fácil, né? Aparece lá um desenho de uma célula, umas nanopartículas dentro da célula, assim, a gente já sabe que é coisa de nanomedicina. E tem que ter uma qualidade gráfica muito boa. Qualidade gráfica, ser caprichado, fazer com no CorelDRAW, essas coisas todas, porque isso é importantíssimo. Esse é o tal do Graphical Abstract. Mas não é a gente que decide, é a revista que usa Graphical Abstract ou não. Se a revista usa essa estrutura, você tem que mandar junto com o seu manuscrito, certo? Próxima sessão, introdução, certo? Vou passar um pouco mais rápido aqui agora. Vamos pensar na introdução como em 3 frentes. Uma sobre informação, outra sobre a sequência que essas informações aparecem, ou seja, qual informação está aparecendo na boa introdução, que sequência elas aparecem e o processo de citação e referenciamento, que hoje a gente não vai falar porque não dá tempo. Mas na introdução, o processo de citação e referenciamento tem uma lógica, né? Mas hoje não dá tempo da gente falar. Vamos falar de informação. Vamos fazer um exercício aqui mental. Acabou de ler uma boa introdução de um artigo na sua área, certo? Quais informações você já deveria ter sobre o trabalho? Quais perguntas sobre o trabalho têm que ser respondidas na introdução? Qual é o tema? Que falta saber sobre esse assunto, muito bem. Que é o gap. Estado da arte. Você está copiando tudo de ontem dos projetos, né? Tá certo. Está certíssimo. É para isso mesmo. Como? Como ele vai resolver esse gap? Então vamos pensar aqui, ó. Muitos livros de escrita científica, cursos do exterior, tentam ensinar a gente a escrever introdução baseado em respostas de perguntas, como isso que eu estou fazendo com vocês. Eu não acho que é a melhor estratégia. Mas os livros usam assim, ó. Quais perguntas são respondidas na introdução? Então, vocês falaram algumas. Essa, por exemplo, por que essa área é importante? É uma pergunta que é respondida na introdução? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. O que foi feito já? Essa pergunta tem que ser respondida na introdução? Sim ou não? O que não foi feito? Qual é a importância do seu estudo? Então, e o que você está apresentando aqui? Certo? Então, veja, são perguntas que realmente devem ser. Mas pensar na hora, transformando no mundo real, para ensinar alguém, né, para dar dicas sobre como escrever uma boa introdução, ou ajudar nesse processo, essa estratégia de responder de perguntas e respostas não facilita a minha vida na hora de escrever. Por isso que eu gosto de transformar isso em classe de informações, como se faz para o Abstract. Então vamos transformar isso daqui em classe de informações. Ó, por que essa área é importante e o que já foi feito? Isso é contextualização e estado da arte. O que não foi feito é o gap, certo? E o que você vai apresentar é o propósito. Então essas são as colunas de uma boa introdução.
São as linhas mestras de uma boa introdução. Vai aparecer alguma particularidade, dependendo da área, dependendo da revista, alguma subseção, alguma coisa que não está aqui, vai, claro. Por exemplo, tem revistas que pedem uma parte de literature review com esse nome, como uma subseção, ou formulação da hipótese, também aparece na introdução. Essas são particularidades que você vai reconhecer lendo boas introduções de boas revistas da sua área, certo? Eu não tenho como mostrar todas, eu não conheço, mas você tem uma linha mestra que é isso daqui, ó. Você não vai fugir disso, certo? Então, é muito difícil escrever uma boa introdução, não é tão fácil como escrever um abstract. A abstract agora, para a gente, não é difícil, coloco aquelas informações, não pode ser difícil, não pode ser muito complicado. E lembrando que aquele abstract vale para a sua dissertação, vale para a sua tese, tá? Não só para um artigo. A introdução é um pouco mais complicada, né? Mas se você seguir essas linhas mestras aqui, ó, você pode até pensar num processo de parágrafo. 1, 2, 3, 4 parágrafos, por exemplo. Poderia, ou mais do que 4, não há problema também. Lembrando também que a introdução não pode ser muito longa, certo? Então, aqui está uma estrutura que a gente acha que é uma boa. Do gap. Né? Quando eu estou falando aqui de estado da arte, todo mundo tem noção do que é isso? O que é estado da arte na área de cada um aqui? Hã? O que é o estado da arte? É a fronteira, exatamente. Não é o que já foi feito, é aquilo que tem na fronteira do conhecimento. Tá bom? É o que está bem recente, na fronteira, é o que está guiando os estudos, é o que está todo mundo buscando ali, relacionados com aquilo. Esse é o estado da arte. Tá bom? E a questão agora de sequência? Lembra que a introdução é uma seção onde há um movimento do fluxo de ideias bem definido, do geral para o específico. Ora, se eu uso esse modelinho, automaticamente já sai. Porque quando eu contextualizo, eu estou falando da área toda. Quando eu falo do gap, eu estou falando de um pedacinho da área. Quando eu falo do estado da arte, é um pedacinho menor ainda, mais específico. Então, naturalmente, essa estrutura já aparece organizada. Então, lembra dessa figura. Você vai do geral para o específico. Talvez, ao passar de um parágrafo para o outro, você vai dando esse toque mais específico. Ou seja, você começa falando do seu campo e fala do seu trabalho no final, que é o último parágrafo. Nada mais específico do que o seu propósito. Certo? Então, essa é a estrutura de uma boa introdução. Tá? Não dá tempo de trazer aqui exemplos. Certo? Conclusões. Embora muitos de nós deem pouca importância para essa sessão, é uma sessão muito importante. A sessão de conclusões, ela tem uma função muito específica dentro de um artigo científico. Qual que é? É trazer a importância do seu trabalho para a área. Ou seja, esclarecer, deixar claro como que o seu trabalho contribui para a grande área. Esse é o papel das conclusões. Certo? Dá para aprender a fazer isso. Com isso em mente, lembrando que lá a gente tem que voltar para o geral, para fechar o geral, específico, geral, eu proponho então essa estrutura. Você tem que ir do específico para o geral. O que é específico? Ora, seu resultado principal, o mais importante, certo? Chama seu resultado, faz uma breve interpretação, não precisa ser tão aprofundada, tão detalhada como você já acabou de fazer na sessão anterior, certo? Resultados de discussão, tá bom? E mostra como que ele contribui para a grande área. Pronto, um parágrafo. A maioria das revistas, você não precisa mais do que um parágrafo com uma boa sessão de conclusões. Veja que nós não falamos nada da parte experimental, nem de resultados, nem de discussão, porque não dá tempo, tá bom? Então, essas sessões é mais fácil, né, para que eu passe algumas informações e que vocês aprendam mais rápido. Sessão de resultado e discussão é de longe a sessão mais difícil de escrever. É a sessão mais subjetiva, não tem modelinhos como esse que a gente está mostrando aqui, é muito complexo o negócio, então não dá tempo. Tá? Então veja, não preciso mais do que isso, um parágrafo para escrever uma boa sessão de conclusões, mas eu já sei agora então o que eu quero colocar numa boa sessão de conclusões.
E é isso que a gente vê em bons artigos de boas revistas. Quem entrar no site, se cadastrar no curso, vai ver um monte de exemplos de introdução, de conclusões bem escritos e assim por diante. Nós aqui hoje não temos nenhum tempo, por causa do tempo. Ou seja, essa é a estrutura. Chama seus resultados, faz uma breve interpretação e mostra como que ele contribui para a grande área. Certo? Essas são as informações sobre estrutura que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje e que o tempo nos permite. Vamos passar agora para a parte de linguagem. Tá? Um pouco mais rápido e no final, então daqui a 15 minutos a gente termina, um pouquinho antes aí talvez do previsto que é às 6 horas. Ó. A parte de linguagem desse curso não é uma parte de gramática, não é esse o objetivo. O nosso objetivo é mostrar, principalmente para os mais novos, alunos de pós-graduação, né, que existem textos que a gente escreve ou de outros, que não tem erro nenhum de gramática, de spelling, de concordância, nada. Mas que para um artigo científico, ele está na pior forma possível, pela combinação, pelo tipo, né, e pela combinação de palavras que o autor usou. Então a gente faz um apanhado desses principais problemas, que não tem nada a ver de novo com gramática, ou erros de pontuação, não tem nada. É só a maneira como se combinou palavras. Por que você precisa saber disso? Porque, veja, se eu não reconheço que aquele texto está ruim, eu não posso corrigi-lo. E a escrita de artigo científico, assim como a escrita de qualquer gênero, eu acredito, mas eu não sei falar como que um poeta escreve suas poesias, mas no artigo científico, a escrita nunca é numa etapa só. Tem pelo menos duas, que pode demorar um tempão cada uma. Uma etapa de escrita, onde você coloca palavras no texto, e uma etapa de revisão, onde você vai achar a melhor forma de combinar aquelas palavras. Uma vem depois da outra. Geralmente, quando você está escrevendo a primeira versão, você está preocupado mais com a mensagem científica, você coloca lá. 50 micromolar aumentou 99% a morte celular, papapá. Escreveu. Em algum momento você vai ter que fazer a revisão disso. Aí é que vão aparecer esses problemas, que se você conhece, você corrige. Se você não conhece, como é que você vai corrigir? Certo? Olha, é assim, olha essa brincadeira. Ó. Onde tem um verme aqui? Um verme na maçã. Quem viu que tem um problema ali? Vamos de novo. Então ninguém viu que tem erro ali. Vamos de novo. Um verme aonde? Na maçã. Quem viu que tem um problema ali? Algumas pessoas. Agora vamos voltar. Onde que está o problema? Tem 2 Ds aqui, ó. Certo? Bom, agora já te mostrei qual é o problema. Que diferença isso faz no seu cérebro? A seguinte diferença. Quando eu projetar isso de novo, é impossível você não prestar atenção só nos 2 Ds agora. Você esquece o resto. A única coisa que você vê são os 2 Ds. Porque você já viu que aquilo é um problema. E é assim mesmo. Não adianta nada você saber tudo de inglês, está com o texto perfeito, tá? Mas tem um erro ali de combinação de palavras, de linguagem, que você não sabe que aquilo é errado. Então, você não pode corrigir nunca. Então, algumas dessas famílias são sentenças longas. É a primeira e mais complicada não, é o erro mais comum que a gente comete. Sentenças extremamente longas. Isso não pode na escrita científica. Sentença muito longa derruba seu texto. Por quê? Cada sentença que você coloca num artigo científico, ela tem por função trazer uma mensagem para o cérebro do leitor. Essa mensagem se forma no ponto final. Se o ponto final não chega, a mensagem não se forma. Isso não seria um problema se a gente tivesse um super cérebro capaz de guardar as informações do começo da frase, mas a gente não tem. Então, quando eu chego aqui no meio da frase, eu já esqueci o que estava no começo. Então, eu chego no ponto final, eu tenho que ler de novo para entender. E aí, seu texto foi embora. Porque se o leitor tem que ler 2 ou 3 vezes para entender o que você escreveu, está mal escrito. Porque o texto bem escrito, ele dá fluência de leitura. A gente vai lendo, sentença por sentença, vai entendendo e assim por diante. Na média, né? Tem leitor também que não vai entender nada nunca, dependendo da maneira que você escrever. Mas, na maioria dos casos, o problema de sentença muito longa é o mais comum.
E a gente comete um erro fantástico. A gente escreve sentenças muito mais longas do que deveriam e parágrafos muito mais curtos do que deveriam. Eu canso de ver nos textos de dissertação, de tese, relatório, artigo, uma página tem 9, 10 parágrafos. Como é que pode? Não pode. Tem erro ali. E tem mesmo. A pessoa não sabe a hora de terminar um parágrafo e começar outro. Seja em português, seja em inglês. Eu só vou ligando um parágrafo no outro porque é o mesmo parágrafo. Hoje não dá tempo, um curso completo, a gente aborda isso numa sessão chamada Topic Sentences, que é uma estratégia da linguística que ajuda a estruturar bem parágrafos, certo? Que a gente não sabe, por falhas na nossa formação talvez, né? Muito pouca gente sabe como a hora de parar. A gente troca de um parágrafo para o outro a hora que muda o tópico ou a mensagem, ou os dois, certo? Mas a gente erra muito. Então, sentença muito longa é um problema muito sério, pessoal. Pensem nisso, tá? E olha, não é só revistas como na Nature, tá? Textos aí de grandes revistas também trazem esse problema em muitos casos, em alguns casos, né, de sentenças muito longas. É claro que em revistas com muito maior impacto, não fator de impacto, a frequência de textos mal escritos é menor do que em outras revistas mais, né, menos impactantes, digamos assim. Há uma correlação natural entre qualidade de textos das grandes revistas, né, e a outra ponta, em revistas menos importantes, você encontra muito mais textos não bem escritos. Outra classe, por exemplo, é a ambiguidade, classe de problemas, certo? Muitas vezes a gente escreve um texto e a mensagem fica ambígua. Ou seja, quem lê pode ter mais de uma maneira de interpretar aquela mensagem, porque a gente escolheu palavras que causam isso. Então, o que é uma ambiguidade? É você interpretar uma coisa de mais de um sentido, não é? Essa figura aqui é ambígua, não é? Quem vê uma senhora idosa, tem gente que vê uma senhora mais idosa, tem gente que vê uma mocinha, certo? Todo mundo enxerga as duas figuras ali? Não. Você enxerga qual? Como que você chama? Antônio. Você enxerga a mulher novinha? Você é solteiro ou casado? Não deveria, entendeu? Tem a ver com o estado civil, certo? Mas, por exemplo, ó, chegou em casa e está escrito, alguém te fala, chickens are ready to eat. Ou você vai e pega o frango no forno, ou você vai dar milho para as galinhas. A frase é a mesma. Ela só tem duas mensagens. Então, tem algumas palavrinhas que podem induzir ambiguidade com mais frequência. E a gente não vai deixar de usar as, não vai deixar de usar only, mas lembra daquele tal de processo de revisão que eu falei para vocês? Lá eu vou ver. Lá eu vou reconhecer, apareceu um as. Opa, peraí. Como nessa frase aqui, ó. Tissue temperature increases particle release de phytotherapies. Será que esse as não pode ser interpretado tanto como because como while, que seriam dois sentidos distintos? Às vezes o cara está lendo de sopetão, a temperatura dos tecidos aumentou porque as partículas liberaram o fitoterápico. É uma coisa que acontece em consequência da outra. Ou ele pode ler assim, entender. A temperatura dos tecidos aumentou enquanto as partículas liberavam o fitoterápico. Uma coisa não é consequência da outra, só aconteceram simultaneamente, são dois sentidos. Nesses casos onde eu reconheço que pode trazer ambiguidade, eu vou lá e troco por uma palavra mais específica, mas no processo de revisão. Com o tempo, depois de muito tempo, talvez você já consiga colocar de uma vez só a mensagem científica na sua melhor forma. Claro que dá, né? Com experiência, mas não é do dia para a noite. Que mais? Outra causa muito comum de ambiguidade é o uso incorreto de alguns pronomes, inapropriado, de alguns pronomes. It, its, they, their, this, them. Esses pronomes, muito frequentemente, induzem ambiguidade, porque a gente deixou o texto mal escrito. Olha esse aqui, ó. Since the platform had a super system connected to the equipment, it was mounted inside the lab. A pergunta é, o que foi montado dentro do laboratório? O it, certo? Só que o it pode ser tanto a plataforma quanto o sistema de suporte da maneira como está escrito. Então, é um pronome induzindo ambiguidade.
É um erro aqui. Eu tenho que, quando aparece it, its, they, their, this, them, olhar na frase anterior, ou nas frases anteriores, e ver se está claro qual é o sujeito relacionado a esse pronome. Ou está muito longe, ou está ambíguo, e eu corrijo isso no processo de revisão. Certo? Olha aqui, ó, só para fechar essa parte de ambiguidade. Isso aqui é uma brincadeira, né? Você está lendo seu e-mail, você está lendo o e-mail assim, ó. Se você receber um e-mail intitulado Ganho Feriado, não abra isso. Esse vai zerar tudo no seu disco rígido. Manda esse e-mail para frente para o maior número de pessoas que você puder. Esse é um vírus muito complicado, as pessoas não conhecem. O que você faz? Para o seu orientador, você manda qual? Esse, o in a holiday, que supostamente é um vírus. Então, quando o autor fala, forward this e-mail, esse this é o que eu estou lendo ou o in a holiday? Não dá para saber. Quando o autor coloca, this is a very malicious virus, qual? O que eu estou lendo ou o in a holiday? É lógico que pela intuição a gente sabe, certo? Mesmo assim a gente manda para o orientador do in a holiday, né? Mas esse tipo de erro é muito comum. Pode olhar seus textos. This aparece como, né, água nos nossos textos. Será que sempre está claro qual é o sujeito dele? Então preste atenção nisso, tá bom? E para terminar essa parte de linguagem, aqui tem uma sequência de 2 frases, sentenças. Dá uma lida e me fala de qual problema a gente vai falar agora. Vamos ver sua habilidade de detectar. Não tem nenhum erro ali de gramática, de spelling, de concordância, de pontuação. Eu acho, né? Não deveria. Mas se você se depara com umas frases dessas no seu texto, você deixa ou você muda? O que vocês acham? Tempo verbal. Qual o problema do tempo verbal aqui? Qual o problema dessas sentenças? Uma questão de sequência de atividades, tempo verbal. O que mais? Oi? Repetição do all. All, experiments, all. Tem 2 all. Pode ser um problema, talvez seja. Mas, alguém mais tem alguma sugestão? Fala. Tem palavras que podem ser retiradas. Como se chama? Mauro. Paulo. Desculpa. E do que a gente chama isso? É isso mesmo. E do que a gente chama isso, Paulo? Exatamente, redundância. Então veja, como a gente está desinformado. Vocês falaram de alguns problemas superficiais, do all, dos tempos. Realmente, aquilo chama atenção. Mas tem uma coisa muito mais básica, que agora, a partir de hoje, espero que vocês conheçam e reconheçam. Esse texto é horrível. Essas sequências que estão aqui de palavras foram inventadas por mim justamente para mostrar que o negócio é muito feio. Tudo que está aqui é redundante. Eu estou falando várias vezes a mesma coisa. During data collection phase of the study. Será que eu preciso de todas essas palavras para me referir a uma obtained results? Então vamos lá, vamos mexer nisso daqui, ó. During data collection, all measurements are performed in 3 months. Melhorou ou piorou? Você tem que analisar o seguinte: a mensagem é a mesma? Só que eu usei muito menos palavras e terei redundância.
Vamos mexer mais ainda, daqui para cá. All measurements were performed in 3 months. A mensagem é a mesma. Ficou muito melhor. Só que essa última parte saiu. Claro. Será que eu preciso falar para o editor que eu trabalhei, que eu analisei os resultados? Isso é óbvio, né? Então veja. Cuidado com redundâncias. Só que agora você só pode querer consertar, revisar seu artigo em termos de redundância se você reconhece isso como um problema. Então, vá na internet, busca lá, redundancies, scientific writing, você vai se deparar com tabelas como essas, em vários sites, mostrando expressões que muita gente acha que são redundantes, certo? E aí você vendo uma vez, já fica gravado, aí você toma cuidado. Por exemplo, eu concordo com o autor aqui, que é o Mike Allen, esse livrinho do Mike Allen é muito bom, eu recomendo, que ele diz que tudo que está aqui é redundante, ou deveria aparecer o que está em branco ou o que está em amarelo, as duas juntas formam redundância. Qual que é uma das piores redundâncias que tem? Essa daqui que o Paulo já falou, só que em português, os resultados obtidos. Todo mundo fala e escreve assim nos seus relatórios, teses, dissertações. Os resultados obtidos da cromatografia separaram tal composto. Os resultados obtidos da análise estatística demonstraram que a tendência... Agora, qual o resultado que não foi obtido? Não tem. Eu nunca deixei, qualquer texto que chega para mim, e todos trazem, eu nunca deixei o obtido, eu tirei. Então, fica os resultados da análise cromatográfica, tal. Os resultados da análise estatística apontam tal tendência. Nunca vi uma situação que precisa dos dois. Pode ser até que tenha, eu nunca vi. E vocês falam os resultados obtidos. Esse é uma muleta que a gente aprendeu, ouviu e repete, igual papagaio. Mas é redundante. Certo? Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Agora a pergunta que eu queria que vocês me fizessem é a seguinte: vocês acham que eu acredito que algum de vocês vai deixar de usar e de falar resultados obtidos? Nunca. Vocês vão falar e escrever resultados obtidos pelo resto das suas vidas. É uma pena, mas eu fiz minha parte. Ó. In this paper, we introduced a new method to investigate. Introduced a new é redundante. Se você está introduzido, só pode ser novo. Então você escreve, in this paper, we introduce a method. Ou você escreve, in this paper, we describe a new method. Certo? Mas introduce the new é redundante. Tá? Mix together. Como é que você mistura coisas que não estão juntas? Certo? E assim por diante. Period of time. Essa é uma piadinha que eu sempre conto, mas você vai no supermercado e encontra uma senhora que há muito tempo você não vê, aí você pergunta para ela, oi, tudo bem, como vai, como está sua filha? Ela fala, minha filha está ótima, inclusive agora ela está completamente grávida, viu? Soa mal? Soa mal ou não? O seu ouvido não te denuncia alguma coisa está errada? Sim. Então por que o seu ouvido te engana quando você ouve? Completamente cheio, completamente vazio ou completamente eliminado? Aí o seu ouvido não te acusa. Existe completamente cheio? Ou está cheio? Não está. Existe completamente vazio? Existe completamente eliminado? As impurezas foram completamente eliminadas da amostra. Isso é redundante, é feio, porque a gente não conhece, mas tem um monte de gente que vai ler esse artigo que sabe disso e fica com uma má impressão. Então, cuidado com redundâncias, tá bom? E terminamos agora, em 5 minutos eu termino. Com 2 classes de informações. Primeiro, muita gente me pergunta qual a sequência para escrever para escrever o artigo. Por onde eu começo e assim por diante. E essa é uma sugestão minha, muita gente faz como achar melhor, certo? Mas comece pela parte mais difícil. Qual é a parte mais difícil para escrever? Qual a parte mais difícil de um artigo, pessoal? Resultados de discussão. Pela lógica, acabou o resultado da discussão, vai para conclusões. Não precisa estar finalizado, mas aquela primeira fase que você colocou no papel, deu uma revisada, certo? Depois, escreve a introdução.
depois de resultados e conclusões, se você escrever a introdução antes, você vai levar depois meses para escrever resultados e conclusões, pode ser que resultados e discussão fique desconectado de introdução. E essas sessões são conectadas. O gap, se foi melhorado ou não, o seu propósito, se foi atingido ou não. Então, se você escreve a introdução, que é mais rápido, uma página e meia, depois você passa semanas para escrever resultados e conclusões, pode ficar desconectado. Se você já tem resultados e conclusões, agora você vai escrever a introdução, é muito mais dirigida, porque você já sabe o que vai aparecer lá, tá bom? E aí as partes mais simples, claro, experimental, abstract, título. Abstract é no final, porque é um resumo, eu não posso resumir o que ainda não existe, tá bom? E assim por diante. E para terminar, você teve uma grande ideia. Essa parte de editoração, que o Luiz já me poupou um monte de coisa aqui, então vai ser bem rapidinho, alguns minutos. Você teve uma grande ideia, colocou em prática, trabalhou muito, se esforçou, conseguiu ótimos resultados, escreveu um manuscrito, mandou para o seu orientador, voltou, revisou 10, 15, 20 vezes, o que é muito comum no processo de revisão de manuscrito, mandou ou não para o escritório de revisão, voltou, deu aquela última olhada ainda, está empolgadíssimo, mandou para a revista, aquela revista boa na sua área, O que acontece agora? Não se preocupe, seu artigo vai ser negado, certo? Por que ele vai ser negado? Mas, se você tem um bom resultado, claro que você vai publicar aqui. Se você fez tudo isso que eu falei, você vai publicar, não se preocupe. Eu só estou fazendo um exagero aqui com essa questão de ser rejeitado pelo seguinte. O sistema de publicações hoje, qualquer revista, recebe muito mais manuscritos do que aquilo que ela consegue processar. Muito mais. Se você comparar com uma revista há 20 anos atrás, que recebia 500 manuscritos por ano para publicar 100 artigos, hoje essa mesma revista recebe 3.000 manuscritos por ano para publicar 100 artigos. Tem muito mais gente no sistema. O número de submissões em qualquer revista explodiu de tão grande. Aliado a isso, ao grande problema dos editores, não conseguimos encontrar bons revisores para os artigos. O Luiz falou um pouco do peer review. Eu tenho que mandar para 20 revisores para 2 aceitarem, para 1 devolver. Então é um negócio terrível encontrar bons revisores. Por isso que esse é um dos grandes pontos negativos do sistema peer review. Ninguém quer dar parecer mais. O camarada tem que usar tempo, tem que escrever um relatório, tem que escrever em inglês. Não ganha nada. Então é muito mais fácil eu falar como a gente faz, né? Eu também. Estou muito ocupado, não posso agora. Então é muito ruim. Então, se coloca no papel do editor. O editor está lá para negar artigo. O editor, lembra disso, não é seu amigo. Ele está lá para negar seu artigo. Lógico que também ele não é bobo. Se ele negar tudo que chega, a revista morre. Mas o editor está lá para bloquear e fazer uma baita de uma peneira com uma malha bem fininha para passar só aquilo que ele acha interessante. Por quê? Porque não consegue processar, não tem como submeter esse monte de manuscrito, não tem revisor para isso. Certo? Então pensem nisso, o editor está lá para barrar seu artigo. E cabe a nós convencê-lo de pelo menos mandar para referir. Algumas revistas já deixam claro na submissão, só vamos mandar para referir 25% dos manuscritos que chegam. A Journal of Physical Chemistry, da American Chemical Society, deixa isso claro nas regras. Significa que 75% dos manuscritos que chegam são negados pelo editor de cara, que é o que a gente está chamando de rejeição automática, né? Aquele feito pelos editores ali, não vai para referir, certo? Então pensem nisso. Esse é o cenário hoje das publicações científicas. É muito mais difícil publicar hoje. Por isso que a gente tem que ter a capacidade de fazer pesquisa de altíssimo nível na fronteira do conhecimento, a habilidade de combinar palavras para passar a mensagem científica num texto científico, que é o artigo científico. E a escrita científica pode me ajudar muito nesse processo inicial com o editor. Eu vou passar rápido aqui, porque o Luiz já poupou meu trabalho, mas esse seminário que fecha minha conversa aqui hoje, mais 2 minutinhos, eu trago com esse título aqui, Como ter meu artigo negado. Isso é fácil,
Por isso que esse seminário acaba agora. Para ter meu artigo negado, é só continuar o que a gente vem fazendo. Não se preocupar em trabalhar no estado da arte, não se preocupar com escrita científica. Nosso artigo está negado. Como não ter meu artigo negado, também seminário que termina no próximo slide, porque não existe cientista que nunca teve um artigo negado. Só tem um pesquisador que nunca teve um artigo negado. Quem é? Quem nunca submeteu, certo? Então, veja, a rejeição de manuscritos faz parte da vida do pesquisador. Hoje em dia, pior ainda, porque o sistema está muito congestionado de submissões. Lógico, um prêmio Nobel tem muito menos artigos rejeitados do que a gente, claro, mas também a gente não sabe como é que foi lá atrás, né? Então, eu trago isso como incentivo, faz parte. A rejeição, né, é ruim, ninguém fica satisfeito quando o artigo é negado, mas o importante é você ter preparo psicológico para não desistir por causa disso, tá bom? Mas se a gente falar como não ter meu artigo negado imediatamente para o editor, aí a escrita científica pode fazer toda a diferença. Por quê? Já falamos, esse é o processo que o Luiz mostrou, como é o processo editorial, do autor até os revisores, esse processo vai e vem, o Luiz me poupou muito trabalho aqui, mas se coloca no papel do editor, que recebeu o seu manuscrito, o que o editor olha para fazer a primeira decisão em cima do seu manuscrito? Será que ele lê o artigo inteiro? Poderia, certo? Mas a gente sabe que não dá tempo. Ele dá uma olhada no título, ele vai dar uma olhada no abstract, vai dar uma olhada, quem são os autores, obviamente, vai dar uma olhada ali na qualidade de figuras e tal, e vai ler uma coisa importante, que é a cover letter, a carta de encaminhamento do seu manuscrito. O autor olha isso, o editor olha isso, certo? E isso ajuda a tomar as primeiras decisões para ver se ele nega de cara, se ele manda para referir. Isso é muito importante. Então a gente já viu o título, certo? Títulos claros, concisos, bem escritos, com resultado. A gente já viu como estruturar um bom abstract. Vamos ver a cover letter. Há muito tempo, a cover letter, quer dizer, em muitos casos, a cover letter é só uma formalidade. Caro editor, estamos enviando nosso manuscrito intitulado tal coisa para publicação na sua revista. Nunca foi publicado, não está em consideração. Podemos mandar essa cover letter, claro, mas não é a melhor forma. Não podemos perder a chance de, na cover letter, deixar claro para o editor por qual o grande avanço que eu estou trazendo para a área. Então, escreve uma cover letter assim, caro editor, desde a década de 80 se conhece essa molécula, que é um fitoterápico, que tem grande capacidade de atuar contra o câncer de mama. Contudo, desde que foi descoberta, descrita, purificada, além da grande capacidade de matar células tumorais, ela também era muito tóxica para células saudáveis, o que inviabilizou seu uso na clínica em todos esses anos. Nesse trabalho, nós mostramos que uma modificação simples em tal grupo da molécula continua com a mesma habilidade de matar células tumorais, mas praticamente não tem toxicidade com as células saudáveis, como a gente mostra, in vitro, in vivo e assim por diante. Acreditamos que sua revista é um bom veículo para a gente reportar esse avanço e contamos com o seu entendimento aí na análise desse manuscrito. O editor olha para aquilo e fala assim, opa, peraí, se for verdade, isso aqui é muito importante para a minha revista. Aí ele talvez mande para referir de maneira mais, com um pouco mais de boa vontade. Então veja, só o tipo de informação que a gente coloca na cover letter pode mudar o equilíbrio para o nosso lado. Então pensem nisso nas suas próximas cover letters. Traga qual o avanço principal para a área que você está trazendo nesse artigo científico. Certo? Essa é uma dica muito importante. Pessoal, não podemos terminar sem falar de plágio. Não existe copy-paste de texto. Já falamos aqui em várias palestras. Como que eu faço para trazer uma informação de outro autor para o meu artigo? Leio a informação, vejo qual é a ideia do outro autor, trago para o meu texto com as minhas palavras e cito de onde veio aquela informação. Esse é o processo de citação e referenciamento. Tá bom? Muito bem. Terminamos aqui. Desculpa, eu falei que tinha alguns slides aqui que eu vou passar voando, que é mais da nossa área específica.
Essas é uma série de livros que eu edito na Springer, já publicamos 7 livros, tem vários autores brasileiros aqui no meio, já falei com vocês disso ontem. Esse é o nosso novo curso que está na plataforma Zuco Escrita, com exemplos e apostilas em todas as grandes áreas. É um curso dividido em 8 módulos, são 8 videoaulas com perguntas e respostas, gera um certificado no final, certificado de internet. Quem quiser nos ajudar a divulgar, eu agradeço. Tem um Facebook associado à página, sempre com informações sobre escrita, ciência de alto impacto e assim por diante. Quem quiser nos ajudar nos seus contatos também divulgando, eu agradeço. Esse é o nosso portal da escrita científica da USP de São Carlos, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois que o nosso diretor nos ajudar no encerramento aqui. E agradeço novamente com uma mensagem. Não desanime. O que eu canso de ver, pós-docs, empolgados, mandam seus manuscritos. Pós-docs já tem uma vida difícil, essa ansiedade que está atrapalhando muito a performance dos nossos pós-docs. Né? Pós-doc em qualquer lugar do mundo, ele está na frente de batalha dos grandes laboratórios, dos grandes grupos de pesquisa. Certo? Ele tem uma posição muito bem definida, ele sabe que ele ainda precisa passar esse estágio de pós-doc para ter sua posição. No Brasil, isso não está muito claro para muitos pós-docs. A gente tem uma ansiedade natural muito grande. Os pós-docs se sentem no limbo. Ele não é aluno, mas também não tem sua posição. A gente entende o lado real, né? O pós-doc que é solteiro quer logo uma posição para casar. O pós-doc que é casado, ele quer logo uma posição, estabilidade para ter filhos. Então, ele acaba perdendo, ele recusa a chance de fazer pesquisa de altíssimo nível, de altíssimo impacto, porque ele sabe que essa pesquisa não gera 4 ou 5 artigos por ano. Ele gera, sei lá, 1 artigo por ano, 1 artigo a cada 2 anos. Mas é uma pena. Ele prefere, então, fazer pesquisa não tão importante, mas que garante alguns artigos por ano, que ele está apto a prestar um concurso aqui ou lá. Se a gente ajudasse ou convencesse os pós-docs a mudar essa maneira de ver as coisas, nenhuma banca de concurso mais hoje, ou com raríssimas exceções, vai olhar para a quantidade e não para a qualidade. Então, vale a pena cada vez mais incentivar nossos pós-docs a aceitar projetos, desafios, ciência de alto impacto, de alto nível. Certo? Isso é o que conta hoje em dia, na formação dos nossos pesquisadores. É assim nos pós-docs dos principais centros de excelência no mundo todo. Certo? Além disso, tem um lado muito preocupante hoje do aspecto psicológico da nossa pós-graduação. Ansiedade, depressão, pressão, e às vezes a gente não sabe lidar com isso. Então, a minha mensagem aqui é: não desanimem. Não é fácil, por exemplo, no nosso tema aqui, publicar artigos. Eu canso de ver pós-doc, faz aquele baita trabalhão, escreve artigo, manda, vem aparecer da revista, aquela butinada, acaba com o trabalho dele. O cara desmonta. Aí ele fala assim: eu não quero mais saber, eu vou abrir um bar, eu vou tocar a empresa do meu pai, eu vou fazer tal coisa. Não pode, a gente tem que aprender a lidar com essas frustrações, trabalhar esse lado psicológico e tocar para frente, porque também nada mais gratificante do que ver o seu artigo aceito, publicado lá na frente. Isso é muito importante. Tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Muitíssimo obrigado de novo. Tá? Muitos se deslocaram de longe, passaram 2 dias conosco. Nosso diretor está aqui, o professor Vanderlei, viu, Vanderlei? Tem gente aqui de 4 estados, nós temos gente de toda a região, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, que vieram cobrindo seus gastos, seus custos, prestigiando esse nosso evento. Tá? Mas, de novo, muitíssimo obrigado pela presença e o apoio de todos vocês. Obrigado, gente. Então, a Lena vai me ajudar aqui em 2 minutinhos a apresentar para vocês o novo portal da escrita científica da USP de São Carlos. Já tem algum tempo, existe uma comissão no campus, nesse momento eu presido essa comissão, e tem um portal na internet, onde congrega um monte de informações, cursos, palestras, videoaulas. E agora nós temos uma nova roupagem, né? E eu agradeço já de antemão, a Lena vai fazer isso também, ao pessoal do CITISC que nos ajudou, né, a fazer e colocar no ar. Então, usem esse portal,
que foi feito para vocês. Inclusive, esse evento, todas as palestras, logo vai estar disponível lá também. Helena, então, se quiser rapidamente passar para a gente. Hoje, então, nós estamos divulgando a nova página, né, do portal e, diferentemente da página anterior, está contemplando os módulos projeto, metodologia e escrita, uma vez que o anterior contemplava mais a parte da escrita científica. Só para vocês terem uma ideia do conteúdo do portal, eu vou focar mais na escrita, rapidamente, só para vocês terem uma ideia do que compõe o nosso portal. Então, aqui na parte de cursos, se vocês, de alguma instituição, em algum momento, quiserem um curso presencial, normalmente o professor Valtencir é quem dá esses cursos, vocês podem, através desse formulário de agendamento, nos solicitar. E, diante da disponibilidade, esse curso será oferecido ou não, né? Depende do agendamento do professor Valtencir. Aí, lembrando que não há custos, na grande maioria dos casos, instituições públicas são gratuitos, só tem o custeio da viagem, hospedagem, claro, né? Mas instituições públicas sempre não há taxas, né, a serem cobradas pelos cursos presenciais. Tá. Aí, para pessoas assim, individuais, grupos, né, tem a opção do curso que o professor Valtencir já mostrou, né, do site dele, e nós temos também aqui uma plataforma na USP, a e-aulas, e que tem aqui disponível, é só entrar com escrita científica. Aqui também, nessa plataforma do e-aula, estão disponíveis vários módulos do curso do professor Valtencir e também de outros docentes da USP. E também vocês podem usar a plataforma para diferentes cursos, né? Não só na parte da escrita. A Lena está sendo gentil, está mostrando os meus, mas tem de vários outros professores e outros cursos relacionados. Tá? Eu estou focando na parte da escrita científica, por isso. Aí depois a gente tem como material, nós temos a parte de livros e outros materiais que fazem parte do acervo das bibliotecas aqui do campus, que vocês puderam ter uma amostra aí durante os nossos COFs. Então, esse material estão disponível em nossas bibliotecas. Aí depois nós temos a parte da produção científica, de material produzido também pelos docentes aqui do campus. Ainda como conteúdo, o que o professor Valtencir comentou, que provavelmente na próxima semana, todo esse material do evento já vai estar disponível, a exemplo do que consta aqui já no portal das semanas anteriores. Quando tem algum evento onde não houve gravação, né, a filmagem, mas existe o material da apresentação. E aí depois temos ainda a parte das disciplinas oferecidas no campus, essa daqui específico também da parte da escrita científica nas diferentes unidades. E a parte de ferramentas computacionais, algumas aqui do ICMC, a gente já pediu autorização para a professora Sandra da UFSCar, a gente também vai incluir o START no portal, e depois alguns softwares antiplágios, de gestão e softwares bibliométricos também. Maravilha, Helena. Isso é suficiente? Mas, assim, em projeto e metodologia, mais ou menos, são tipos Segue a mesma linha. Segue a mesma linha. Então, de novo, eu agradeço ao Edmar, ao Marcos do CETISC, que estão aqui presentes, nos ajudaram muito a preparar essa nova página, esse novo portal. Usem, divulguem, por favor, porque são informações muito importantes. Eu agora gostaria de encerrar oficialmente, mas sem muito protocolo, chamar o nosso diretor do Instituto de Física da USP, o professor Vanderlei. Vanderlei, se você puder só fazer um agradecimento. Bom, primeiro eu queria agradecer o Zucoloto, que sempre se preocupa com algo além da ciência, diz que fazer ciência é importante, divulgar ela é mais ainda. E aí está o problema, já é difícil fazer ciência. Escrever o que você fez de tal maneira que todo mundo aceite, já é um grau de dificuldade além. E normalmente a gente não aprende, né? Malemar a gente aprende português na escola hoje,
Aí você vem aqui, tem que escrever uma tese, aí tem que escrever alguns artigos em inglês, deve ser difícil. Agora, é uma situação extremamente importante, e é uma situação, fazer pesquisa, para você ser bem sucedido em pesquisa, você tem que se adaptar a conviver com o fracasso. Não é? Nós somos parte da natureza querendo entender a natureza. É um negócio complicado, né? É que nem você se analisando a sua própria mente. Sempre não é fácil e sempre a gente erra. E as pessoas estão sendo treinadas para indicar os nossos erros, raramente as nossas qualidades. Então o que ele falou, que tem que administrar o fracasso, isso parece ser a lei da natureza. Quem não sabe lidar com o fracasso não vai ser bem sucedido, parece que é uma lei de conservação também. Então, fracassar nas publicações significa a chance de rever e dar a volta por cima e ir para lá. Aí é fracassar de novo, quando faz outra coisa, e vai indo. O interessante é que no final, o conjunto da obra sempre é bom. Eu queria agradecer a biblioteca, através de suas funcionárias, o Zucoloto eu já agradeci, e a vocês que vieram de longe, dando importância, ou daqui, dando importância a algo que é extremamente importante. Escrever não é para qualquer um. A gente tem problema em escrever, em inglês pior ainda. Não pense que é fácil. Nem para os americanos é fácil escrever em inglês. Imagine para nós. Né? Então, é algo que nós temos que, como é necessário, hoje não basta fazer uma pesquisa, ela tem que chegar aos órgãos de divulgação e, se possível, aos melhores disponíveis. E a contabilidade é feita, porque não é seu pai que paga a sua pesquisa, em geral é a sociedade, e ela quer ter certeza que aquilo está disponível para a própria sociedade nos melhores veículos. Tá certo? Ah, mas por que eu tenho que publicar? Porque é assim que é a regra do jogo. É um jogo que a gente joga, como muitos outros, sem bola, e tem que fazer. Então, não é fácil escrever, não é fácil saber o que todo mundo fez a respeito daquilo. Eu ainda vou convencer o Zucoloto que nós temos que adicionar aí no portal a chamada busca de patentes e escrita de patentes. Já está, então, porque isso é importante, né? Eu coordenei a agência USP de inovação e nós fizemos uma amostra, 95% das patentes da USP não fizeram busca de patente. Das teses, desculpa. E aí também é outro problema, porque agora nós estamos sendo induzidos a também proteger o nosso intelecto. Não é só o texto que se protege, as ideias se protegem. Chama-se propriedade intelectual. E que em muitos lugares vale mais do que seu artigo na Science. Em muitos casos é questão de sobrevivência também para uma boa carreira acadêmica ou técnica. Então, você vê, tudo vai evoluir, tudo vai evoluindo, né? Mas é extremamente importante que um instituto como o nosso, que tem aqui grandes publiqueiros, né? A gente publica, tenta publicar o máximo. Né? Então, é natural que a gente esteja muito preocupado em fazer a coisa certa e divulgar para as demais instituições a coisa certa. Então, isso não é o trabalho do Zucoloto, ele não ganha para fazer isso, e eu fico admirado o quanto ele se dedica a isso, o quanto ele divulga. Então, novamente agradecer a todos, a instituição está sempre aberta a recebê-los, principalmente quando for fazer alguma coisa que não é um tema, é um tópico, é algo que depende, que se encaixa em todos os temas. Então, muito obrigado a todos, eu acho que, em especial ao Zucoloto, eu queria convidar vocês para dar um aplauso especial para a dedicação dele a esse tema. Muito obrigado. E, obviamente, a nossa biblioteca, que
abraça esses Essa causa. tópicos, né? Bom, muito obrigado e que voltem sempre a São Carlos. Temos praias muito bonitas. Aqui é o local. Aqui é o local onde o prazer está na mente. Se você fechar o olho, imaginar aquela praia azul, você nunca visitou uma tão boa. E isso porque é um ambiente intelectual. Tá bom? E a gente tem prazer em receber todo mundo que compartilha desse tipo de aventura. Muito obrigado, Vanderlei. Uma salva de palmas. Oficialmente agradeço a nossa diretoria. Como vocês sabem, é um evento do campus, multi-unidades, né? Mas que por motivos de agenda e auditório, esse ano foi feito aqui no Instituto de Física, com todo o apoio da nossa diretoria. Então, aproveito para agradecer a diretoria, o professor Vanderlei, os nossos funcionários. Agradeço os nossos patrocinadores, a Springer, Pró-Reitoria de Pesquisa. Agradeço o pessoal do CETISC, que nos ajudou muito. Agradeço a quem faz. Eu dou a ideia e essas moças colocam em prática e trabalham muito para ter todo mundo aqui confortável. Vanderlei, nós tivemos umas 240 pessoas. Pela primeira vez, a gente testou o modelo pago, um valor mais ou menos simbólico de inscrição. O auditório esteve lotado ontem e hoje, de gente de toda a região, de 4 estados. Então, a gente reconhece bastante esse esforço de vocês. Tá? Então, faço aqui os meus agradecimentos. E, agradeço ao Rui, que não está aqui agora, aquela figuraça que esteve conosco ontem e hoje. Né? Ele vai ver esse agradecimento gravado em algum instante. Né? Tem um presentinho para ele aí. Para eu prestar uma pequena homenagem a vocês, eu queria que você chamasse alguma representante das bibliotecas nossas para receber só um arranjo de flores aqui, mostrando a admiração por esse trabalho, por esse portal. As meninas das bibliotecas, representantes... Eu posso chamar, então? Por favor. A Sônia, representando a biblioteca do Instituto de Química, aqui do campus. Por favor, Sônia. Aqui, ó. A Regina, representando a biblioteca do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação. Brianda, representando o Instituto de Arquitetura e Urbanismo aqui do campus. Terezinha, representando a Escola de Engenharia do campus. Muito obrigado, viu? Quem mais? Mara. Eu, representando a biblioteca do Instituto bem. de Física. Obrigado, gente. E Obrigado, não está aqui Terezinha. conosco, presente também, a Marilza, que é da biblioteca do Campus 2, mas depois a gente entrega essa lembrança para ela. E eu quero entregar aqui para a Lena, representando todos que atuam no portal, na comissão do portal. A Lena tem sido a nossa secretária aí do portal, viu? Muito obrigado. Isso mesmo. Agradeçam as suas colegas de cada unidade. Sem vocês, não tinha nada disso. Nem com muito dinheiro não ia ter nada. Certo? Então, muito obrigado.